A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um neste dia para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente pastor Eudorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse vídeo fazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que usa como base a revista Betel Dominical. E nesse trimestre de 2024, nesse primeiro trimestre, nós estamos falando sobre família, um projeto de Deus. Então nós estamos estudando durante esse primeiro trimestre de 2024 essa lição, e esse vídeo tem por objetivo gerar uma pré-aula, dar mais subsídio aos nossos professores para que eles, junto com a ação do Espírito Santo e com seus conhecimentos, tenham mais condições de dar uma aula mais sólida, com mais recursos, com mais informações para os nossos alunos. E você que é novo aqui no vídeo, que por acaso viu aí e entrou no YouTube e encontrou nossos vídeos, você seja muito bem-vindo. Se você quiser baixar a revista aí na internet da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, você vai poder acompanhar a aula conosco. Nesse trimestre nós estamos sendo, a revista foi comentada, foi elaborada pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é um pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, Distrito Federal. Então foi ele que elaborou, ele que comentou a revista, e em cima desse comentário dessa revista que nós estamos fazendo, estudando nesse trimestre as famílias, sendo um projeto de Deus. Aproveito também para agradecer a empresa Cop Betel Rio pelo local aqui que empresta para a gente gravar os vídeos. Se você quiser conhecer mais essa empresa que nos ajuda, entra no Instagram, Cop Betel Rio, você vai ter mais informações sobre ela. Bem? Então nessa lição nós vamos estudar a quinta lição, que vai falar sobre a importância da família para a sociedade. Então, como o texto já diz, como o próprio título diz, né, a gente entende que uma família tradicional, uma família pautada na Bíblia, pautada no manual que o Senhor Jesus deixou para nós, o que acontece? Essa família vai ser fundamental, vai ser a célula máter para que nós tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde seus cidadãos sejam pessoas boas, pessoas com moral, bom costume. Então tudo isso vai advir, vai derivar de uma família cristã, de uma família que vem com bons costumes, com uma família tradicional baseada no modelo que Deus deixou. Quando a família, quando uma sociedade é formada por famílias que vêm baseada no manual que Deus deixou, com certeza essa sociedade será beneficiada e será uma sociedade bem melhor de se viver, porque está baseada no que o Criador fez. Então é isso que a gente vai ver nessa lição aqui, na lição de número 5. Ela tem como texto áureo Filipenses capítulo 2, versículo 15, onde vai dizer para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, que a Bíblia está dizendo para que a gente seja o quê? Um resplandecer num ambiente de trevas. A família cristã, uma família tradicional, uma família baseada na Bíblia, ela vai trazer o quê? Uma luz para o mundo, ela vai trazer o quê? O sal para a terra. Ela vai ser aquele divisor de água, vai fazer com que resplandeça a luz num ambiente corrompido, de uma sociedade que vive hoje em dia, que não valoriza os bons costumes, que não valoriza a moral, que não valoriza mais a família tradicional. Então a família cristã, uma família de Deus, uma família baseada no modelo bíblico, ela vai ser o quê? O astro para esse mundo. Ela vai ser como o sol, como a lua, vai fazer a diferença no mundo, nesse ambiente. Então é isso que a Bíblia está falando, que nós sejamos
irrepreensíveis. E é nossa responsabilidade, cada membro da família cristã precisa ter essa responsabilidade de entender que a gente precisa ser irrepreensíveis como filhos de Deus. Para quê? Para que a nossa família seja uma referência para as famílias que não vivem com o manual de Deus, e essas famílias que estão longe de Deus possam olhar para a família de referência e falar: não, a gente que está errado, vamos usar aquela família como referência e vamos nos converter e seguir o manual de Cristo. É isso que é o objetivo, é isso que a gente precisa buscar, e é isso que a gente vai ver durante a lição. Então aqui na Verdade Aplicada ele vai falar sobre isso, que a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Como eu falei, uma família que é baseada no modelo cristão, ela vai ser referência, ela vai ser suporte para toda a sociedade. Quem estiver fora, ele vai olhar ali para aquela família e vai falar: não, nós estamos errados aqui ali, porque a família modelo não faz isso, não faz essas atitudes que a gente está tomando. Então a gente, como família cristã, temos que entender essa responsabilidade que foi colocada sobre nós, para que a gente siga o manual bíblico para ser suporte e referência para a sociedade que vive tão corrompida aí no mundo que a gente vive nos dias de hoje. E o texto de referência ele vai usar Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3 e Gênesis capítulo 22, versículo 18, né? Então, a gente tem esse panorama para a lição de número 5 da nossa revista, nossa revista da Betel, que tem como título Projeto A Família, um Projeto de Deus. Então essa é o escopo inicial da lição que a gente viu aqui. Agora a gente entrando na lição propriamente dita, ele traz como introdução que a família é a origem e o alicerce da sociedade. Cabe à família cuidar dos seus membros, né, educando, provendo, trazendo saúde, e depois cuidar na fase idosa, acolhendo os idosos. Então a família ela tem a responsabilidade de cuidar um dos outros em todas as fases da vida, porque a família é para sempre, a família é eterna, a família não tem prazo de validade. Então a família precisa entender que ela é o pai, a mãe, os filhos, e os pais e a mãe cuidam dos filhos, os filhos vão cuidar dos pais e da mãe quando ficarem mais velhos, e assim vai se fazendo esse ciclo de forma contínua até o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja para a honra e glória do nome dele. Então a família precisa ter essa ideia, e quando a família faz isso, o que acontece? A sociedade como um todo se beneficia. Então por quê? Porque quando a família cuida dos seus filhos, cuida dos seus idosos, a sociedade não fica sobrecarregada. A família tradicional, ela entrega para a sociedade a família com bons costumes morais, bons costumes espirituais, bons costumes físicos, bons costumes sociais, emocionais. Tudo isso a família tradicional baseada no modelo cristão vai entregar para a sociedade. Então é sempre benéfico para a sociedade ter uma família saudável, uma família que segue o manual de Cristo. Então é justamente sobre isso que ele vai falar o capítulo 1. A família traz bem-estar para a sociedade. E é interessante que ele faz uma relação família e igreja, e a família e a igreja não vivem uma sem a outra. A igreja não vive sem a família não vive sem a igreja. Deus criou a família, Jesus criou a igreja. Então a relação de intimidade entre a família e a igreja é fundamental. E quando essas duas estão numa linha bem acostumada, bem alinhado, bem satisfatória, quem vai se beneficiar é quem? A sociedade onde essa família, onde essa igreja está incluída. Porque quando você tem uma família forte, você tem uma igreja forte, você tem uma família saudável, você tem uma igreja saudável, o que acontece? A sociedade se beneficia e temos uma sociedade mais justa e mais com moral melhor.
porque os bons costumes estão ali intrínsecos na família e na igreja, porque as duas seguem um modelo que Deus deixou, que é a Bíblia. Então, essa é a relação de causa e efeito que a gente tem. E família forte, igreja forte, sociedade melhor. Igreja saudável, família saudável, igreja saudável, sociedade saudável. Então essa relação precisa ser bem exemplificada e nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos como família cristã para que a sociedade viva de uma forma melhor para a honra e glória do nome do Senhor, que foi quem elaborou e quem criou tudo isso. Amém? Então vamos caminhando. Aqui é capítulo 1.1, é o subtópico do capítulo 1. Então, ele vai falar sobre a sociedade é agraciada com uma família disciplinada. Ou seja, como a gente está mostrando essa relação direta entre a família, a igreja e a sociedade, então você vê que a sociedade vai se beneficiar, vai ser agraciada, vai ser promovida, vai ser beneficiada com o quê? Com uma família que é disciplinada em Deus, na sua palavra, disciplinada no seu manual. Então a família bem disciplinada, uma família estruturada na palavra do Senhor, vai gerar o quê? Benefícios para a sociedade. Então a gente vai perceber que o quê? Que a sociedade e as autoridades devem ser mais gratas à igreja e à família, que levam seus filhos a purificar o seu caminho e ser bons cidadãos. Olha o que o nosso comentarista está falando. Que a sociedade e as autoridades precisam valorizar mais as famílias cristãs. Por quê? Porque a família cristã ela vai entregar seus filhos, seus membros, de forma mais íntegra para a sociedade. Então vai ter menos problema, menos violência, menos doença, menos problemas, porque cada um sabe onde tem que agir. Um membro de uma família saudável, ele respeita as leis, ele paga seus impostos, ele vai cuidar do meio ambiente, ele não vai depredar as coisas do governo, as coisas da cidade. Então entenda a importância que nós temos de uma família tradicional para a sociedade. Por isso ele está dizendo, quem se beneficia é a sociedade, e deveria ser mais grata por isso. Uma autoridade sábia, um governo sábio, ele vai o quê? Ele vai favorecer que a família tradicional cresça, que a família tradicional viva melhor. Por quê? Quando vierem os filhos da família tradicional, as pessoas que vêm de uma família pautada no modelo cristão, a sociedade espera o quê? Que essas pessoas se tornem cidadãos de bem no amplo aspecto da palavra. Então, essas pessoas vão entrar na sociedade e vão pagar seus impostos, vão trabalhar de forma correta, vão viver de forma melhor, não vão usar coisas à margem da sociedade para trazer problemas, vão cumprir as leis, vão cumprir as regras, e tudo isso vai o quê? Beneficiar quem? A sociedade. Então, a gente precisa entender e destacar para os nossos alunos que é fundamental para nós vivermos uma família saudável, criarmos os nossos filhos de maneira saudável, conforme a palavra do Senhor. Para quê? Para que quando a gente entregue essas filhas, entregue esses membros da família para a sociedade, eles sejam bênção na sociedade, eles ajudem a sociedade a melhorar como cidadãos de bem. Então é isso que a gente precisa destacar para o nosso aluno, a importância que é uma família saudável, estruturada na palavra para a sociedade. Então, vamos avançando. Capítulo 1.2, a gente vai ver alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Então, aqui ele já vai dar uma relação direta sobre a importância que dá família dentro da sociedade. Aspectos diretos do dia a dia. Então ele vai dar, por exemplo, para a sociedade em si, uma família saudável,
ela evita a degradação moral, ela evita a promiscuidade, ela evita crianças desamparadas. Ou seja, uma família saudável, ela vai entregar os seus membros sabendo que ele tem que casar, que ele não deve se prostituir, que ele não deve usar drogas, que ele não deve usar bebidas alcoólicas que tiram a consciência, que ele deve cumprir regras. Então, é esses aspectos diretos na sociedade, a família pautada na Bíblia vai demonstrar. Então, é por isso que a gente falou no capítulo anterior, como as autoridades vão se beneficiar de uma família saudável, de uma família cristã. Porque você vai entregar cidadãos para aquela sociedade que tem uma visão civil correta, que tem uma visão moral correta, tem bons costumes. Então tudo isso vai desembocar numa família, numa sociedade melhor. Aí, por exemplo, agora ele vai continuar para a igreja, evidencia a importância da família para a igreja, forma lar sadio, igreja forte, famílias curadas, igrejas abençoadas, e assim ele vai dando esses benefícios que a família pautada na Bíblia vai trazer, tanto para a igreja, quanto para a sociedade, quanto para escolas, tudo isso. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, que a maior parte da responsabilidade na educação é dos pais dentro da família. Por isso os pais não devem deixar que outras instituições os substituam. O lar dá educação, a escola dá conhecimento. Então, nesse capítulo 1.2, para que a gente entregue para a sociedade membros da família que consigam trazer esses benefícios para a sociedade que nós falamos aqui, o que acontece? Lá na família, os pais precisam educar seus filhos conforme a palavra do Senhor. Para quê? Para que quando eles cheguem lá na sociedade, eles já cheguem com uma matriz, com um gabarito correto de moral e bons costumes bíblicos. Porque aí, quando a sociedade corrompida, a sociedade que vive nas trevas, que vive fora da palavra do Senhor, tentar incultar na cabeça deles argumentos ou comportamentos diferentes do que a Bíblia ensina, eles vão falar, não posso fazer isso, porque lá em casa eu aprendi dessa forma. Entende? Então a importância de nós educarmos os nossos filhos dentro de casa é fundamental, para que lá na escola, que muitas das vezes tem pessoas que não têm família tradicional, que tem pessoas que não têm compromisso com a Bíblia, quando eles tentarem incultar, quando eles tentarem colocar na mente dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, conceitos diferentes da Bíblia, eles vão ter o quê? Um gabarito dentro deles, vai dizer, não, isso não encaixa. O que você está ensinando aí não bate com o que eu aprendi em casa, com a minha matriz, com a minha essência. Então eu não posso fazer esse tipo de comportamento. Então daí a nossa fundamental importância em ensinar os membros da família na palavra do Senhor e não negligenciarmos esse ensino e não colocarmos ele para a escola ensinar, para que o clube ensine, para que os amigos da rua ensinem. Não, quem tem uma família cristã, quem vive com base na palavra do Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai ter o cuidado de ensinar seus filhos dentro da palavra para justamente não serem influenciados lá fora. Eles serem influência e não serem influenciados. Então destaque isso para o seu aluno, que isso é fundamental. Nós não podemos substituir a educação dos nossos filhos, transferir a educação dos nossos filhos para outras pessoas. Para a explicadora, para a tia da escola, para psicopedagogo, para psicólogo. Não, você precisa ensinar. A educação cristã vem de casa, vem da igreja, vem na escola bíblica dominical. É onde se forma o caráter, é onde se formam os bons costumes. A escola secular, a escola, o clube, o psicólogo, vai dar conhecimentos seculares, conhecimentos importantes
mas que não formam a base espiritual da criança, do adolescente e do jovem. Essa base ele já tem que vir de casa pronto, porque ele vem de um lar cristão. É nossa responsabilidade fazermos isso, para que eles influenciem na melhora da sociedade e não sejam influenciados. Então, temos que destacar isso para os nossos alunos. E aí a gente avança para o capítulo 1.3. Famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Ou seja, a gente já até pincelou sobre isso, mas aqui ele vai entrar mais profundo. Por quê? Ele vai dizer que quando os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que vivem na nossa família são formadas dentro da mente cristã, dentro da palavra cristã, dentro do modelo bíblico, dentro da palavra de Deus, o que acontece? Eles se formam pessoas emocionalmente fortes e mentalmente preparados para a vida. Então o que acontece? Quando um membro desse vai para a sociedade, ele suporta. Se, por exemplo, ele não conseguir alcançar um emprego, ele não vai para o bar encher a cara de bebida alcoólica para bater o carro, para causar acidente. Ele suporta aquela perda porque ele tem uma estrutura que ele sabe que Deus está no controle, que Deus sabe, que Deus faz. Ele tem uma família acolhedora. Então, quando ele tem algum problema lá fora, ele não gera outros problemas, ele reage bem, porque ele tem uma emoção forte, uma mentalidade forte. Então, ele tem uma estrutura para não causar nenhum dano para a sociedade. O que nós temos visto hoje são pessoas imaturas, né? Que você vai num trânsito, aí, por exemplo, toma uma fechada, a pessoa não tem suporte emocional para deixar aquilo passar. Ela quer tirar satisfação, elas são violentas, elas são instáveis, emocionalmente instáveis. Por quê? Porque não são formadas dentro do manual cristão, dentro de casa. E gera consequências o quê? Para a sociedade, para o governo, porque aumenta a violência, aí aumenta os acidentes de trânsito, aumenta as pessoas que precisam do hospital, do serviço público de saúde. Por quê? Tudo por causa de brigas, por causa de bebida alcoólica em excesso, uso de droga. Mas por quê? Qual é a raiz desse problema? São pessoas que são emocionalmente fracas e mentalmente fracas. Por quê? Não tiveram a formação bíblica dentro de casa. Então, quando a família é estruturada, a sociedade agradece. O governo precisa se agradecer, porque vão ter pessoas que não vão causar esse tipo de transtorno para a sociedade. E é interessante que aqui o nosso comentarista, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que família saudável traz paz para a nação. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque se Deus é o Senhor da nação, Deus é o Senhor das famílias. E as pessoas vão viver conforme o manual da Bíblia. Se as pessoas vivem conforme o manual da Bíblia, consequentemente vai ter felicidade, porque tudo que tem na Bíblia é para o bem das pessoas. É para ajudar as pessoas a viver de forma adequada. Então, nosso comentarista aqui, ele traz essa informação fundamental. A sociedade, para se ter paz, precisa de famílias estruturadas na palavra do Senhor. É muito interessante mesmo, porque quando uma família ela vive em paz, ela vive em tranquilidade, ela não abandona seus filhos, ela não joga seus filhos na rua. Por isso a gente vê tantos meninos pedindo esmola, tantos mendigos, tantas pessoas que ficam abandonadas na rua, causando violência, causando transtorno, causando problema. Por quê? Porque as famílias não têm suporte para segurar aquelas pessoas que provavelmente terão algum problema. Crianças que são abandonadas porque a família não tem estrutura para segurar, a criança é abandonada na rua e vira pedinte, vira mendigo, vira pessoa que fica ali muitas das vezes tentando roubar alguém para poder comer, para comprar alguma coisa. Gera transtornos para a sociedade. Por quê? Porque a família não está estruturada.
Mas quando a família segue o manual bíblico, a família tem paz, por mais que aquela criança tenha algum problema, por mais que algum membro tenha algum transtorno, baseado na Bíblia e com sabedoria de Deus, eles conseguem cuidar desses membros que têm problema e não lançam de qualquer maneira na sociedade. Então a sociedade tem paz, tem tranquilidade, porque a família vai bem. Não é que a família não vai ter problema, mas a família sabe reagir bem, porque a família vem de Deus e ele é o mentor, o preservador da família. Então, quando a família tem problema, eles vão buscar no Senhor a solução e não vão largar na sociedade para que a sociedade resolva o problema. Então, esse é o capítulo 1. A gente está falando aqui esse tempo porque a família traz bem-estar para a sociedade. Então, é uma regra clara. Uma família estruturada vai trazer o quê? Uma sociedade estruturada. Por quê? Seus membros, o membro dessas famílias, vão viver como cidadãos de bem, de bom costume, estruturado, abençoado, pessoas tranquilas, pessoas emocionalmente fortes, mentalmente fortes, que não vão causar transtorno, que não vão sair por aí fazendo coisas que não devem, vão viver de forma legal, porque quem vive conforme a palavra do Senhor, ele vive conforme os códigos civis que existem na sociedade. Porque é previsto na Bíblia o que? Obedecer às autoridades, obedecer às leis, ser um cidadão que não tem do que se envergonhar, né? Pagar seus impostos. Lembra lá Jesus falou, ó, Pedro, pesca o peixe lá, tira a moeda e paga o imposto por mim e por você. Não queremos causar escândalo. Se está cobrando imposto, vamos pagar. Porque quem vive dentro da palavra do Senhor tem prazer em cumprir a Bíblia, em cumprir a sociedade. Ele tem prazer em ser uma pessoa de bem, uma pessoa que não tem mancha na sua conduta. Um cidadão íntegro, um cidadão de bem, assim como no ponto espiritual, como no ponto social. Então, isso tudo traz muito bem-estar para a sociedade. Então, que nós possamos ter a nossa família e que nós possamos investir nas famílias para que as famílias vivam conforme a palavra do Senhor, porque todos irão se beneficiar e teremos uma sociedade melhor e mais justa, né? Então você tem esse escopo aí nesse capítulo 1, tudo isso que a gente está falando é porque a sociedade vai se beneficiar e a família vai trazer benefícios para a sociedade. Então a gente fecha aqui o capítulo 1 e a gente vai dizer, eu ensinei que a família vem de Deus, pois ele é o mentor e preservador da família. Então, a gente fecha aqui o capítulo 1. Avançando agora para o capítulo 2, meu irmão. Aí ele vai falar sobre vivendo em uma crise por não ter uma família. Agora, a gente vai ver o problema que é quando uma pessoa não tem a família estruturada na palavra do Senhor, os transtornos que traz, os problemas que vão trazer para a pessoa que não tem uma família, tanto sobre o ponto de vista de se viver sozinho, às vezes a pessoa é órfã, não tem ninguém, ele é sozinho no mundo, ou sob o ponto de vista de quê? De às vezes ele tem uma família, mas aquela família não é estruturada na palavra, então ele não encontra na família as coisas que ele deveria encontrar, proteção, amor, segurança, prever os seus alimentos, proveção dos alimentos, entende? Então, muitas das vezes a pessoa tem a família em si, tá lá o seu pai, tá lá a sua mãe, mas aquela família não segue a palavra do Senhor. Então essa pessoa não alcança na família o que eles esperam, proteção, amor, sabe? As coisas que a família tem para dar. E isso é muito triste, por isso a pessoa vive em crise porque não tem uma família. Existem pessoas que não têm meio, que a família morreu todo mundo, ele é sozinho, ele é órfão e vive sozinho mesmo. Outras pessoas têm família, mas a família abandonou, a família não aceita, não tem paz no lar, a pessoa prefere viver na rua, e isso é muito triste. E é o que nós vamos falar agora, ó.
Coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se. Deprimente é quem não tem um lar acolhedor. Triste é quem não tem uma família para refrigério. Ou seja, essa realidade é que entristece, é que traz problemas para a sociedade. Quando a pessoa não tem dentro de casa, dentro da sua família, esse tipo de benefício: refrigério, refúgio, proteção, amor. Então, quando não acontece isso, a pessoa gera o quê? Um membro para aquela sociedade que vai trazer transtorno. E é sobre isso que nós vamos falar agora no capítulo 2. Por exemplo, capítulo 2.1, quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. Aqui é o que a gente está falando. Por exemplo, muitas pessoas têm uma casa, vai lá, endereço, rua tal, número tal, tá lá a casinha dele, quarto, sala, cozinha, tá lá o tijolo. Isso é você ter uma casa. Você não mora na rua porque você tem uma casa, mas essa casa não é um lar, porque no lar é o local onde tem uma família, onde tem paz. Lar é ter família, é ter paz, é ter refrigério, é ter amor, é ter proteção, é ter alimentos, é ter saúde, é ter bem-estar, é ter companhia. Isso é ter um lar. E muitas das vezes as pessoas têm uma casa, mas não têm um lar. E aí ela vive numa solidão. Muitas pessoas, muitos membros, muitos problemas, muitas pessoas que vivem nas ruas, muitos pedintes, muitas pessoas, eles têm casa, têm família, mas não conseguem viver lá dentro. Eles não têm um lar, eles vivem na solidão, porque as pessoas que estão lá ou judiam deles, ou maltratam, ou abusam, ou eles expulsam, porque essa pessoa não tem algum problema, tem alguma dificuldade. Então, a gente precisa entender que quem tem casa não quer dizer que tem um lar. Por isso, é triste, ele vive numa crise. Quantas vezes você vai ver uma criança abandonada na rua porque tem problema de saúde? Às vezes os pais não querem nem saber que a criança tem um problema, ela abandona na rua. Às vezes a pessoa já é mais adulta, tem um transtorno mental, as pessoas abandonam na rua, larga para lá, que se vire. E aí a pessoa tem família e quando você vai falar com ela, você não quer ir para sua casa. Muitas vezes as operações de agentes sociais da prefeitura, elas vão nessas pessoas drogadiças, né, que vivem nas drogas, os cracudos, essas pessoas, e vai lá e fala: olha, você não quer que a gente procure a sua família, que a gente te leve para sua casa? E a pessoa fala: não, lá em casa ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eles me abandonaram, eu vivia lá, meu pai me abusou, meu pai me bateu, minha mãe fez isso, sabe? Então são pessoas que estão na rua causando transtornos para a sociedade porque não tinham família e paz dentro de casa, porque essas famílias não vivem conforme a palavra do Senhor e, consequentemente, essa pessoa vive numa crise porque não tem família para se apoiar e causa transtorno para a sociedade. Então a gente vê a importância que tem a família. Quando vai bem, a sociedade vai bem, mas se a família vai mal, traz transtornos para a sociedade consequentemente. Então a gente precisa ter esse destaque, como é importante viver conforme a palavra do Senhor. E o nosso comentarista ele vai dizer que o que teremos transmitir é que a família é o antídoto contra as doenças da sociedade e uma ajuda imensurável para superar as crises. A família é o antídoto, não é? Se você for olhar quais são os problemas da sociedade: violência em excesso, né? Uso de drogas, uso de álcool, promiscuidade, né? Pessoas que são vândalos, né? Você vê a sociedade sofrer com isso. Pessoas que não cumprem a lei, pessoas que não pagam seus impostos, pessoas que vivem à margem da sociedade.
são as doenças que tem na sociedade. Por quê? Justamente porque não tem a família saudável. Quando a família é saudável, como nós falamos lá no início, vai ser o antídoto, porque quando ela entregar seus membros vão ser bons cidadãos de bem. E aí eles não vão fazer esses transtornos e vai ser o antídoto para as doenças que a sociedade tem. Então, por isso, é fundamental nós termos uma família pautada na palavra do Senhor. E é essa família que ajuda a superar as crises. Porque muitas das vezes a pessoa dá problema dentro de casa, mas uma família junto, estruturada, ela cuida, ela leva nos hospitais, ela não abandona nas ruas, ela toma conta, ela busca ajuda especializada, ela vai aos serviços que o governo presta, aos agentes sociais e cuida daquela criança, cuida daquele idoso. Para quê? Para que eles não sobrecarreguem os serviços públicos na saúde, na segurança da sociedade. Então é fundamental. A relação é muito é muito intensa entre famílias normais, famílias saudáveis, pautadas na palavra do Senhor, e sociedade saudável, sociedade boa, sociedade moralmente saudável. Então a relação é direta. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Então a gente precisa entender isso. E vamos avançando. Aí no capítulo 2.2, a família ajuda a vencer as crises na sociedade. Aí ele vai falar: é indispensável que em momentos de crise os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-las. Todos os membros da família devem dar sua parcela de contribuição. Olha que interessante. Vamos a um exemplo simples. Uma família tem seu pai, sua mãe e filhos. O pai é o provedor. Muitas das vezes, por algum distúrbio, ele perde seu emprego. Ele não tem mais como prover a família. Numa família distúrbio, numa família que não segue a palavra do Senhor, esse homem, a família vai pressionar, esse homem vai ir para a marginalização, vai tentar arrumar dinheiro de formas incorretas, de formas que a sociedade não apoia, de formas marginais à sociedade. Isso vai gerar violência, vai gerar transtorno, risco de vida. Então, você vê que quando a família é estruturada, o que vai acontecer? O pai perde o seu serviço, a mãe e os filhos vão ajudar. Vão fazer salgado para vender, vão fazer sacolé para ir na praia, vão buscar outras formas de ganhar o recurso, prover recurso, sem que o pai, sem que aquela pessoa precise se marginalizar para conseguir. Então, quando a gente tem famílias estruturadas, as famílias vencem as crises sem sobrecarregar a sociedade. É a mesma coisa, muitas das vezes, sei lá, às vezes um membro ali, um filho, um neto, apresenta um transtorno psicológico, mental. A família estruturada, ela vai se unir e vai dar um jeito de levar ele num médico, de cuidar dele em casa, enquanto que uma família que não tem estrutura, que não zela pelos seus membros, o que ela vai fazer? Vai pegar esse deficiente mental, esse deficiente físico e vai abandonar na rua, meu irmão. Vai largar para lá e essa pessoa vai ficar zanzando nas ruas, vai causar acidente, vai causar assaltos, vai fazer problema na sociedade, vai sobrecarregar os serviços públicos de segurança, de saúde, de educação, de assistência social, seja o que for. Então a gente precisa entender que a família estruturada, ela passa por crise, mas ela busca em Deus solução e unida ela vence as crises. Se uma criança dentro de uma família estruturada apresenta um problema de saúde, um autismo, nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, mas a gente está falando sobre crises, você vai ver que a família busca auxílio no governo, auxílio para que essa criança consiga se desenvolver mesmo com um problema. Hoje você vê pessoas que têm paralisia cerebral, pessoas que têm autismo em níveis mais controlados, que contribuem para a sociedade.
trabalham, pagam seus impostos, produz, né? Contribui para a Previdência, para que a sociedade não fique sem condições de cuidar de seus idosos. Por quê? A família estruturada buscou auxílio, mas numa família que não tem a estrutura bíblica, que não segue os padrões bíblicos, uma criança que deu um problema, uma criança que tem dificuldade, uma criança eles largam para lá, abandonam, e aquela pessoa se torna um fardo para a sociedade. Então a gente precisa entender isso. Aí aqui ele vai ainda dizer, que a família unida tem a capacidade de superar dificuldades, se recobrar e melhorar a partir daquela dificuldade, ficar mais unida. Ela é o anestésico que combate a dor em tempos de crise, união da família. Como é bom quando você está passando por uma má fase, os seus familiares te abraçarem. Porque muitas das vezes, quando o marido passa por alguma dificuldade, a esposa manda ele embora, arruma outro e larga ele para lá. Muitas das vezes o marido, quando a esposa está doente, alguma coisa, ele arruma outro e larga ela para lá. E aí torna pessoas que têm emoções fracas, pessoas que trazem problemas para a sociedade, vivem crises. Então a gente precisa entender que a família unida, ela vence a crise e depois ela tem testemunho para dar. E vai ser referência para aquelas famílias que não vivem conforme a palavra do Senhor. Que nossa família possa ser essa referência. Nós precisamos entender isso, sabe? É muito bom quando a gente passa por algumas dificuldades e vence, para que as pessoas lá fora vejam. Como é que vocês fizeram? Buscamos no Senhor, seguimos o que a Bíblia fala, nos unimos, chamou todos os familiares, deixa as picuinhas de lado, vamos focar aqui, vamos procurar um outro emprego, uma outra forma de arrumar renda, e a família supera. Quantas pessoas, não estão numa situação hoje até melhor, porque outrora alguém ficou desempregado e eles buscaram terapias alternativas, abriram um comércio, abriram uma lanchonete e hoje vivem até melhor porque se uniram e conseguiram melhorar, não abandonou aquela pessoa que estava no sufoco. Isso faz a diferença, é isso que Deus espera de nós. Na hora da crise, a gente não espalha, a gente ajunte. Mas infelizmente as pessoas formam famílias superficiais, que só vivem, o marido e a esposa só vivem no casamento quando está tudo bem, mas quando a crise bate para um lado ou para o outro, eles pulam fora. E a família gera transtorno e não fica referência. Aí não tem o quê? História para contar de vitórias. Não tem história para dizer Deus entrou, mudou, transformou, nós não desistimos, hoje estamos aqui para dar o testemunho. Então a família cristã ela precisa se unir e superar a crise, vencer as crises para a sociedade ficar melhor. Ajuda a vencer as crises dentro da sociedade, porque a família se concentrou dentro de casa e não levou problemas para a sociedade, resolveu e até melhorou para a sociedade, sabe? Porque muitas das vezes você vê, uma pessoa tinha um emprego, perdeu, a família se uniu, montou um negócio, uma lanchonete. Então ele era um que perdeu um emprego, agora ele tem uma lanchonete que muitas das vezes ele contrata 4 ou 5. E aí agora ele traz uma vitória para a sociedade, porque o negócio que ele abriu com a família, agora ele consegue ajudar pessoas que estavam desempregadas na sociedade e botar para trabalhar no negócio que ele abriu, que venceu junto com a sua família. Olha que interessante, ele vence a crise dentro de casa e ajuda a vencer a crise do desemprego que estava na sociedade. Olha o testemunho, além de resolver dentro de casa, ele ainda ajudou famílias lá fora. Então é isso que a família cristã precisa ser, referência dentro de casa e referência para quem está fora. Resolver suas crises em casa para ajudar pessoas que não conhecem a Deus, que não seguem a palavra de Deus, a resolverem as suas crises lá fora também. E tudo isso desemboca em quê? Numa sociedade mais saudável para a honra e glória do Senhor. Então essa responsabilidade precisa estar bem arregada, bem
clara, bem transparente na mente dos nossos alunos. Então destaque isso para os seus alunos. E aí o capítulo 2.3, quem vive com as pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. Olha que interessante. Eclesiastes vai dizer, o bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. O Salmo 128 mostra a felicidade no lar. Por quê? A base é o quê? O que ele fala lá? A família que teme ao Senhor, ela vai viver, né? A bênção do Senhor está em quem teme, quem segue os seus mandamentos. Por isso ele está dizendo, quando a gente vive melhor, os filhos ao redor da mesa, a mulher é frutífera, o marido ele tem ali a provisão, ele consegue abençoar, o relacionamento é íntimo, eles se amam. Então o que acontece? A qualidade de vida melhora, mesmo. Porque muitas pessoas que trazem problema para a sociedade, muitas pessoas que vivem nas ruas bebendo, se drogando, né? Que vivem nas madrugadas, na promiscuidade, na prostituição, sabe por que eles fazem isso? Porque eles não têm o amor dentro de casa, eles não têm prazer, eles não têm paz quando chegam em casa, ele não tem amor entre os membros da família, então ele acha que na rua os amigos amam mais, que o cara do bar ama mais, que as prostitutas amam mais. Foi isso que o filho pródigo foi fazer. Ah, meu pai não gosta de mim porque ele cobra, porque ele me exige. Eu vou buscar pessoas que vivam do jeito que eu gosto, que vivam do jeito que eu vivo. Aí ele foi para a sociedade, gastou sua herança tudo com aqueles falsos amigos, com aquelas falsas alegrias que são passageiras que o inimigo dá. Então, aqui a gente está mostrando que quando a gente vive com quem ama, quando o amor de Deus está, quando a família está, a qualidade de vida é menor. Por quê? Você se estressa lá fora, você vem num ônibus lotado, você se estressa no seu trânsito, no seu trabalho, é um monte de problema, mas você sabe que quando a noite cair, você chega em casa e tem a sua esposa ali para te dar um amor, para te dar uma alimentação, para fazer uma massagem, para te dar uma palavra de ânimo, né? A esposa chega, o marido está lá cuidando também, os filhos fazem festa quando o pai chega, então ele tem o prazer de chegar em casa. Enquanto que muitas pessoas não têm esse amor, a qualidade de vida é ruim, porque ele sai do serviço, ele fica inventando um monte de coisa na rua para poder chegar mais tarde em casa e já sair de novo, porque dentro de casa ele não se sente amado, ele não se sente acolhido, ele não se sente privilegiado, ele não se sente como primordial. Então a gente tem que ter esse entendimento, porque dentro de casa a gente precisa investir tempo e um tempo de qualidade. Hoje em dia as pessoas vivem em casa e nem sabem quem está em casa ou quem não está. O pai está num quarto, a mãe está no outro, os filhos estão não sei aonde vendo celular e ninguém se interage. Então ele estando em casa ou não estando em casa não faz diferença. Então vivem na rua, vivem procurando diversões ou passatempos na rua que vão trazer transtorno para a sociedade. Então, quando a gente tem, o capítulo está falando, quando a gente vive com as pessoas que ama numa relação de amor ali dentro de casa, numa relação de paz, de tranquilidade, a qualidade de vida aumenta, a pessoa baixa o estresse, o cortisol abaixa, a ocitocina aumenta, os hormônios do amor, os hormônios do bem-estar aumentam, porque o ambiente é favorável. Mas quando não, a pessoa vive estressada, vai para a rua viver, briga, e vai para bailes, vai para boate, vai para bar, estressado, ele bebe, ele usa droga, aquilo vira uma bomba atômica ali, aquela pessoa vira uma bomba. Que ele já está o estresse natural, ainda mais potencializado pelas drogas, pela bebida, ele vai causar acidente, ele vai causar violência, ele vai causar morte, ele vai se prostituir e vai só causar danos para a sociedade. Então daí a importância de nós vivermos dentro na palavra do Senhor que diz o Salmo 128.
né? Que a gente tem que viver no temor do Senhor para que a nossa família seja abençoada. Não destaque isso para o seu aluno. Ó, no Eu Ensinei o Quê? O nosso comentarista vai finalizar dizendo: não existe família perfeita, mas existe família saudável, estruturada e sólida. Ou seja, problemas todo mundo vai ter, mas é a forma de reagir a esses problemas é que faz diferença. Porque quem está estruturado na palavra de Deus não reage mandando embora, não reage divorciando, não reage acabando, não reage trocando, não reage traindo. Quem vive na palavra do Senhor, ele reage aos problemas como a Bíblia ensina, insistindo, continuando, amando, suportando, sabe? Crendo que Deus vai mudar a história, orando, jejuando, buscando em soluções na Bíblia, estratégias em Deus, para que aquilo ali seja resolvido e aquela família supere aquela crise. Então guarde e destaque isso. A maneira, o que a família pautada na palavra do Senhor tem de diferente, não é a ausência de problema, mas sim como reagir aos problemas de forma adequada, insistindo, orando, buscando, se unindo, né? Não abandonando. É assim que a gente faz. E isso é que faz a diferença na família cristã tradicional. Então destaque isso para o seu aluno e a gente encaminha para o final. No capítulo 3, a família cuida da saúde de seus membros. A família é uma aliança inquebrável, indissolúvel e indestrutível. Então o que acontece? Dentro da família, Deus nos entrega os membros. E esses membros eles vão ter, porque nós vivemos num problema, numa época de que temos problema na saúde, no físico, no mental, no social, porque Jesus disse: no mundo teremos o que? Aflições, mas tende o que? Bom ânimo. Isso é que faz a diferença. Ter bom ânimo é que saber que Cristo venceu e que através dele a gente vence também. Então a gente vai cuidar um dos outros, porque em algum momento alguém vai ter um problema, vai aparecer alguma coisa. Mas como eu falei anteriormente, a família cuida da saúde dos seus membros. Ela não abandona quando dá problema. Isso é que a gente tem que destacar para os nossos alunos. Não deixe que os problemas façam você se abandonar uns aos outros. Os problemas têm que unir mais. Mas infelizmente aquele juramento lá do início, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe, hoje em dia não está mais valendo de nada. As pessoas falam isso da boca para fora, mas quando o bicho pega, quando a doença chega, quando a pobreza chega, quando os problemas chegam, as pessoas abandonam. Por isso o capítulo aqui vai falar que cada membro cuida um do outro, da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde financeira, da saúde, seja como for, num aspecto completo. Quem cuida, não abandona. Quem cuida, não troca. Quem cuida, segura até que a morte o separe. Então, destaque isso para o seu aluno. Vamos olhar aqui o que ele diz, ó. É importante a gente cuidar da família, por quê? Porque a gente vai poder dizer para Deus o seguinte: olha, eu aceito a família que tu me deste, do jeito que tu fizeste, e eu vou cuidar dela enquanto eu viver. É esse que a gente precisa entregar para Deus. Quando o Senhor vier cobrar, quando a gente for cada um de nós dar conta de si diante de Deus das nossas obras, o Senhor vai falar: por que você abandonou seu marido? Eu te dei e você trocou. Por quê? Aí você vai falar: não vai ter ação. Mas quão bom é quando a gente puder chegar, olha assim, tu me deu lá, problemático, complicado, mas eu cuidei, eu insisti, eu fui até o final. Somente quando eu morri eu não consegui mais fazer. Tá aqui, ó, as minhas mãos estão aqui. Tudo que tu me deste para fazer eu fiz conforme as minhas forças. E o Senhor vai falar: tá bom, era isso que eu queria, foi eu que fiz, foi eu que te dei. Você me agradecia do jeito que estava, com luta, com dificuldade, mas eu cuidei até o final. Que bom é quando a pessoa consegue falar isso. Mas quem pulou a crise
quem desistiu na crise, não vai ter como falar isso para Deus. E aí vai chegar lá e vai dizer, olha, eu desmanchei a família que tu me deste. Aí vai dizer, por quê? Que soberba é essa que você não aceitou o que eu te dei? Quem é você para dizer que o que eu te dei era ruim? Se eu sou o Deus Todo-Poderoso que criei, que cuidei. E aí o que a gente vai falar diante de Deus? Então a gente tem que destacar isso para o nosso aluno, porque o que vem à nossa mão, a gente não pode abandonar, meu. A gente tem que cuidar conforme as nossas forças, conforme a gente puder fazer. Quem troca, quem abandona, vai dar conta para Deus, porque foi Deus que criou e colocou na tua mão. Então, atende isso e destaque isso para os seus alunos. E aí aqui a gente vai falar os cuidados com a saúde física. Nós somos responsáveis um pelo outro, pelo bem-estar físico dos membros da nossa família. Então, o pai cuida da mãe, a mãe cuida do pai, o pai cuida do filho, a mãe cuida do filho, o filho cuida do... Os avós cuidam do neto, o neto cuida dos avós e assim sucessivamente. Um cuidando do outro, saúde física. Então tá sempre um tomando conta do outro. Olha, que comportamento é esse? Isso faz mal, não come isso. Como a mãe fala sempre, meu filho, não coma isso, não coma aquilo, vai fazer mal, você vai passar mal, você vai vomitar e tal. Isso é cuidado físico. O pai fala, sai da rua, vai chover, não fica na chuva, você vai ficar doente. Vem embora, tá muito sol, olha o sol, tá muito forte. Isso é cuidado físico. Quando a mãe fala para o menino, não, você não vai para a rua antes de 5 horas, porque o sol está muito forte, não dá para soltar pipa. Vai para a rua, passa o protetor solar para não queimar a pele. Tudo isso é cuidado físico que um tem com o outro. O filho está mais gordinho, a mãe vai, leva no nutricionista, cuida para que ele não engorde, não fique obeso, para não desenvolver um diabetes, uma hipertensão. Tudo isso é cuidado um com o outro. O pai leva seu filho para fazer um exercício físico, vai fazer um exercício físico, eles vão para uma academia, eles fazem uma dieta. Isso é responsabilidade nossa dentro da família, porque cada um cuida do outro no aspecto físico. Muitas das vezes quem está de fora vê melhor. Olha, você precisa ir no médico, você não está enxergando bem, você está esbarrando nas coisas, a criança não está escrevendo legal. A mãe já leva no médico para botar um óculos para ver. Isso é cuidado um com o outro físico. Observa o crescimento da criança para ver se ela não tem nenhum distúrbio, nenhum problema de marcha, nenhum problema físico. Isso é responsabilidade da família. Mas para que isso aconteça, tem que cuidar um do outro, tem que olhar um no olho do outro, tem que estar próximo, tem que observar, tem que estar de olho, ver as roupas. Isso, a roupa não está dando mais, porque engordou, emagreceu, o que está acontecendo? Isso é responsabilidade de cada um da família, cuidar um do outro, sabe? Por quê? Porque a gente tem que zelar por aquilo que Deus nos deu. E quando a pessoa tem um problema, você não joga fora não, você insiste até o final. Quantas famílias têm seus idosos lá, 80, 90 anos, numa cama e o filho cuida, o marido cuida, a esposa cuida, os netos, os bisnetos, todo mundo ali pertinho, leva para o hospital, traz de volta, insiste, dá uma qualidade de vida na melhor forma que puder ser dado, para que aquela pessoa se sinta acolhida dentro da família, mesmo tendo problema. Quantas pessoas fazem isso? E lá na frente, o Senhor vai dar o galardão. As suas obras não vão passar em branco. O cuidado que você tem com a sua família é bíblico, porque a Bíblia diz para a gente cuidar um dos outros, principalmente para os da casa, principalmente para os domésticos da fé. Porque quem cuida dos outros e não cuida da sua casa, ele nega a fé e é pior do que o infiel. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não abandone seu idoso, não largue sua criança para lá. Tenha cuidado no aspecto físico, para que eles fiquem bem e a sociedade não seja sobrecarregada de pessoas doentes, meu. Porque a sociedade precisa de jovens, de pessoas saudáveis para produzir, para trabalhar, para cuidar das pessoas mais idosas. Porque se todo mundo ficar doente, todo mundo não trabalhar, como a sociedade vai viver? Quem vai produzir? Quem vai pagar a previdência para que os outros fiquem em casa? Se está todo mundo doente, todo mundo
com problema. Então a responsabilidade nossa, cuidar física da nossa família, vai reverberar numa sociedade mais saudável também. Então destaque isso para o seu aluno. A gente tem vários exemplos na Bíblia. Nosso comentarista vai trazer de família. Jairo foi buscar Jesus porque sua filha estava doente. Marta e Maria foi buscar Jesus porque seu irmão estava doente, né? Então a gente precisa ver que isso é bíblico, o cuidado um com o outro. Aquela mulher cananeia veio de outro país, de outra nação, para buscar Jesus porque sua filha estava doente. O problema era espiritual, mas era uma doença. Foi buscar o oficial romano, tantos outros que foram buscar pelos membros da sua família que estavam passando por algum problema físico, mental, social ou espiritual, mas que seja, estava cuidando da saúde dos membros da sua família. Isso é fundamental para ser feito. Capítulo 3.2, aí ele vai falar sobre os cuidados com a saúde mental. É a mesma linha de raciocínio do saúde física. Observar, cuidar, amar. E se por um acaso uma criança sua tiver problemas mentais, você tem que amar com mais carinho. Vai dar mais problema, vai dar mais trabalho, mas faz parte. Foi Deus que colocou na sua mão a criança desse jeito. Se você honrar, Deus vai te honrar te dando sabedoria para aprender a cuidar, para você conseguir cuidar da melhor maneira. E como eu falei lá no início, crianças, por exemplo, com autismo, que é o maior problema infantil mental, né, nos dias de hoje, porque ficou mais fácil de diagnosticar. Então os transtornos cognitivos infantis são os que aparecem mais: autismo, paralisia cerebral, dificuldade TDAH, essas coisas todas que influenciam na formação da criança. Hoje em dia é mais fácil de ser achado, de ser investigado. Mas famílias que têm o amor, que cuidam, eles vão buscar estratégia. E muitas dessas crianças conseguem crescer e se desenvolver dentro de suas limitações e se adaptar e produzir e contribuir para a sociedade, meu. Muitos autistas trabalham, muitos paralisia cerebral trabalham, porque foram cuidados, seus pais investiram, cuidaram deles e eles conseguiram se adaptar apesar das suas limitações. Olha que interessante. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí, investir, amar, não abandonar, largar para a sociedade. É maluco, tem problema mental, larga para lá, abandona, larga no hospital psiquiátrico. Não é assim. A família cristã, ela ama tanto o saudável quanto o que tem problema. E Deus honra, e Deus abençoa e dá estratégia. Às vezes cura, às vezes dá condições de você conviver com aquela situação e a vida segue. Lá na frente você vai dizer: Senhor, aqui eu fiz tudo que eu podia, eu entreguei o melhor pelaquela pessoa que você colocou na minha mão, e o Senhor vai se agradar disso, porque foi Ele que te deu, foi Ele que criou assim. Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí mais para frente a gente vai ver o quê? Os cuidados com a saúde espiritual, capítulo 3.3, onde a gente vai finalizar. Aqui é fundamental também. O pai e a mãe são os sacerdotes do lar. São eles que vão levar o conhecimento bíblico, mostrar quem é Deus para as crianças crescerem cristãos, conhecendo Deus que tudo pode, Deus todo-poderoso. Então é fundamental o quê? Aquele cuidado com o culto no lar, levar as crianças para a escola bíblica dominical, ir com eles para a escola bíblica dominical, mostrar a importância que tem do estudo da palavra, de conhecer a Deus, revelar tudo que Deus fez na vida deles, dentro de casa, de forma que a criança consiga entender. Não se esconde as coisas da criança. Se mostra: olha, estamos passando por esse probleminha, mas Deus vai entrar com controle. Quando Deus resolver, nós vamos dar o culto em ação de graça. Você vai explicar para aquela criança a situação que você está vivendo, o que Deus está fazendo, o que a Bíblia fala. E isso é cuidar da saúde espiritual. E o pai e a mãe vai interceder, vai orar, vai buscar
pela criança e na hora certa Deus vai agir. Mas tudo isso é contínuo, meu. Tudo isso é para sempre, é enquanto a família durar. Não é para você fazer uma, duas vezes, desistir, larguei, não. Insiste. Seu filho não está nos caminhos do Senhor, mas existe uma promessa que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Então dobre o seu joelho, entregue ele na mão do Senhor, mostre para Deus: Senhor, está na tua palavra, cumpre minhas tuas promessas, meu filho voltar a caminhar contigo. Isso é cuidar da vida espiritual, por mais que aquela criança, aquele jovem não esteja dentro do ambiente, ou adulto, seja quem for, você tem autoridade como sacerdote do lar de buscar a Deus pelaquela vida espiritual ali. Aí ele vai dizer, devemos interceder pelos filhos, cuidar do bem-estar deles espiritualmente, ensinando, admoestando no temor do Senhor, indo com eles no caminho, dando a nossa vida como exemplo, mostrando para eles o que Deus faz, como Deus faz, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Deve-se investir nisso, cuidar das crianças, mostrar por que a gente não faz isso, explicar, sabe? Não é simplesmente dizer, não, isso aqui a gente não faz. Olha, meu filho, a gente não participa de Halloween, por exemplo. Por quê? Porque lá não tem nada que leve ao nosso Deus. Naquele ambiente não tem nada na Bíblia que mande fazer aquilo. Então você explica, mostrando o lado espiritual das coisas. Você simplesmente não diz não, porque ele vai ver os coleguinhas da escola fazendo, e você vai dizer, não, mas a gente segue a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, olha o que está escrito. O Senhor gosta de festas alegres, gosta de festas onde Ele é o centro. No Halloween não tem nada de Deus ali. Então você vai dando exemplo. Olha, a gente não participa disso, a gente não faz aquilo, não participa de carnaval. Meu pai, todo mundo bota roupinha, tem as bexigas, tem as roupas, o clove. Meu filho, não temos nada lá. Aquela festa não agrada ao Senhor, não foi Deus que criou aquilo. Jesus não é o príncipe ali, Jesus não é o centro naquela festa. E aonde Jesus não é bem-vindo, aonde Jesus não é o centro, aonde Ele não é o cabeça, nós também não andamos, porque nós somos cristãos, pequeno Cristo. Aonde não aceita Cristo, a gente também não vai. Aonde Ele não é o centro, o cristão também não participa. Então, quando você ensina assim para o seu filho, o que acontece? Ele cresce espiritualmente mais forte. Ele sabe o que agrada ao Senhor, o que não agrada ao Senhor, o porquê que não se está fazendo aquilo. E você pode ter certeza que quando você não estiver perto, pode vir qualquer um e ele vai falar, não participo disso, eu não visto essa roupa, eu não boto isso na minha cabeça, eu não como essas coisas, eu não visto isso, eu não vou ali, porque eu aprendi que o meu Deus não gosta disso, não se agrada, Ele não está o centro lá, e onde Deus não é o centro, eu também não vou. E é isso que a gente precisa passar. Esse é o cuidado da saúde espiritual que a gente precisa investir. Não é só dizer não, não é só trancar a porta e dizer não vamos. Você precisa explicar, ensinar. Ensinar é mostrar, é viver e explicar o porquê está se vivendo aquilo ali, para que a criança cresça sabendo com a vida espiritual melhor, sabendo o porquê das coisas. Mostre na Bíblia, mostre referência, e ela vai ter toda aquela estrutura ali, e com certeza, quando Satanás vier com as suas manjares, eles não vão aceitar. Você vê exemplos clássicos. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel na Babilônia, quando chegaram lá, eram jovens, 15, 16 anos, longe de pai, de pastor, de mãe, mas quando ofereceram as coisas a ele, lembrou do que o pai e a mãe ensinavam lá. Não, isso aqui não agrada, nós aprendemos lá que Deus não gosta disso aqui, nós temos uma aliança com Deus, nós não podemos comer essas coisas. Estruturalmente, espiritualmente fortes. Por quê? Foram ensinados lá atrás, foram ensinados pela sua família. Então a gente tem que ter esse destaque, porque nós não vamos estar 24 horas com nossos filhos, com as nossas filhas, com os netos, sempre. Então eles precisam ter estrutura para fazer suas escolhas sem a gente estar perto.
e entender os compromissos que a gente tem com Deus. Isso é cuidado com a saúde espiritual dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos membros da nossa família. Olha o exemplo de Jó, destaque isso para o seu aluno. Jó orava pelos seus filhos, fazia sacrifício pelos seus filhos, cuidava da saúde espiritual dos seus filhos, dava exemplo dos seus filhos de comunhão com Deus. Para quê? Para que aqueles meninos crescessem na presença do Senhor. Então destaque isso para os seus alunos. Os membros das famílias, uns cuidam da saúde do outro, física, mental, espiritual, comportamental, seja qual for, financeira, sentimental, um cuida do outro. Essa é a família. Isso é a família tradicional estruturada na palavra de Deus, no manual de Cristo que criou a família. Cuide um dos outros, mostrando na palavra de Deus. Amém? Então, a gente conclui essa aula dizendo que a família não é um contrato periódico ou temporário, mas uma aliança inquebrável, indissolúvel e indestrutível, que é o fundamento. É inquebrável, não adianta tu estar doente, se não está, não quebra, não separa a família. Indissolúvel, indestrutível, porque Deus criou assim, entende? Então, não é porque tem problema físico, não é porque tem problema mental, não é porque tem problema espiritual que a gente vai se desfazer dos nossos membros. Muito pelo contrário, a gente vai buscar o projetista, o montador, aquele que criou a família, vai buscar nele solução para resolver o problema de cada um dos membros da nossa família, seja em qual área for, porque ela é indissolúvel, indestrutível e inquebrável, porque foi assim que Deus fez para a honra e glória do nome dele. Então destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada, que você possa entender a responsabilidade que a nossa família, que nós temos dentro da nossa família, e agradeça sempre a Deus pela sua família. Seja ela como for, seja ela toda saudável, se todo mundo é doente, se todo mundo é quebrado, se todo mundo é inteiro, agradeça ao Senhor, porque isso agrada a Deus. Ele te deu porque Ele sabe que você pode caminhar com ela. Lembre-se disso, quem vence as crises tem testemunho para dar. A sua família vai ser referência porque venceu crises dentro de casa para outras pessoas. Não quebre, não dissolva, não destrua a sua família, para que naquele grande dia você tenha o que mostrar para Deus que te deu essa família nas tuas mãos. Porque quem abandona, quem destrói, quem dilui a família, um dia dará conta a quem criou a família, e as cobranças serão muito duras e muito grandes, porque você não tem direito de destruir aquilo que não foi você que criou. Amém, mesmo? Então, Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor.